tempo passou rápido, e 2 meses depois, na casa de campo de Leblon, ele estava sentado em um sofá, irritado, pois a audiência que pedira fora negada novamente. O conde Lancedil queria saber o motivo da visita de Leblon naquela vez. Ele contou que tinha ido mostrar seu filho mais uma vez para César, mas foi negado. A criança não seria vista. No entanto, soubera que César tivera uma reunião privada com Charles e, ultimamente, andavam cochichando coisas por aí. Apesar de ser seu irmão, Leblon não queria se submeter àquele comportamento. Depois, lembrou que não havia visto o Visconde de Viana em lugar algum e quis saber sobre seu paradeiro. Foi informado que o Visconde havia ido buscar seu filho em outro país. Depois de meses de procura sem sucesso, ele mesmo resolveu ir atrás da criança. Leblon também soube que o conde Rony havia se afastado da aliança sem dar explicações, assim como o conde Chaval, que, depois de tramar contra Pervin e sofrer uma derrota avassaladora contra Charles, simplesmente fugiu. Irritado por estar cercado apenas por pessoas inúteis, Leblon ouviu do conde Lancedil que, ao contrário dos puxa-sacos, ele ainda contava com aliados verdadeiramente leais. O conde explicou que, apesar do plano da aliança ao reino de Bilative estar detalhado, devido ao desaparecimento de Carlito Chaval, ele havia se comunicado diretamente com o monarca do reino de Kruger, no sul. O duque Leblon percebeu que desta vez estavam mirando o reino de Kruger. Não gostava de depender de forças de países estrangeiros, mas, como César não lhe dava outra alternativa, teria que agir dessa forma. O conde Lancedil provocou Leblon, dizendo que era melhor do que viver à sombra do irmão, o que o deixou furioso. Leblon respondeu que ascenderia ao topo do império por desígnio próprio, sem intenção de permanecer na sombra para sempre. Disse ao conde que podia confiar nele e esperar pelo momento certo, pois ele se tornaria o sol radiante daquela nação. Enquanto isso, no Palácio Imperial de Saint-Esteban, Pervin estava especialmente cansado naquele dia. Mesmo assim, tinha que lidar com diversas burocracias. O papel que lia, no entanto, o deixou feliz. Recebera oficialmente a aprovação da Majestade para a elevação do ducado, bem como o restabelecimento de sua ordem. Tudo o que faltava era tornar a carta oficial pública. No final da carta, havia um aviso especial para o Duque de Charles. Ele deveria jurar lealdade ao imperador regente. Pervin sabia que aquela era a forma encontrada pela Majestade de reafirmar a aliança com ele. Ou talvez fosse apenas por receio de que Leblon tentasse se coroar imperador. Ele não sabia exatamente a intenção da Alteza. Todo o esforço e cansaço pareciam desaparecer quando ele olhava a bela foto em sua escrivaninha. Sua amada Irina e os gêmeos. Pervin estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário para garantir o futuro próximo de sua família. Com o porta-retrato em mãos, sentiu-se aliviado, tinha uma família grande e feliz, e esperaria até que Irina voltasse para anunciar oficialmente a elevação do ducado. Pensava em escolher uma data que deixaria Leblon particularmente agitado. Enquanto refletia sobre isso, imaginava como Irina deveria estar. Na verdade, uma grande carruagem percorria os vales floridos, transportando Irina e os gêmeos. Ela aproveitava o tempo para ler uma carta que chegara do conde Viana. Na mensagem, ele dizia que, graças à ajuda dela, estava passando dias tranquilos com sua filha e enviava calorosos parabéns pelo nascimento dos gêmeos. Irina olhava pela janela da carruagem com os bebês nos braços, admirando a beleza da região, a extensão sul do ducado de Charles. Enquanto isso, em uma casa simples, o conde Viana, vestido com roupas simples, cuidava com carinho de sua filha, dedicando a ela todo o afeto que uma pessoa sozinha poderia dar. Quando bateram à porta avisando sobre uma visita, ele estranhou, pois não esperava ninguém. Mas, ao ver que se tratava da duquesa de Charles, ficou duplamente feliz. Ela entrou gentilmente e perguntou se poderia permanecer por alguns instantes, trazendo alguns presentes para a Esperança. Sentados juntos, Viana comentou que nunca imaginara que haveria novamente. Irina, por sua vez, perguntou como estava sendo viver ali em Andeburger. Ele respondeu que estava confortável, graças a ela, e comentou que suas mãos estavam calejadas e a pele bronzeada por se dedicar ao trabalho, sem tempo para pensar em mais nada além do conforto de sua filha. Viana também contou que seu pai, o Marquês Viana, estava vasculhando o país à procura dele. Por um momento ponderou a resposta e disse que seu pai apenas desejava ver o sucesso do filho e por isso não poderia deixá-lo frustrado ao vê-lo naquela situação.
Agora, ele era pai e chefe de casa, então quis saber o que levava Irina àquelas terras. Ela explicou que ouviu falar que a casa de campo onde Pervin costumava passar a infância ficava ali por perto e que planejava passar alguns meses com os gêmeos. O Visconde Viana se assustou ao perceber que o Duque de Charles não poderia ficar longe do palácio por muito tempo e ficou admirado com o fato de ele ter deixado Irina e os filhos ficarem tão afastados. Irina explicou que, na verdade, foi Pervin quem sugeriu que eles fossem para aquele local. Ela se lembrava de como foi difícil se despedir dele, já que ele não queria soltá-la por nada, afirmando que não seria capaz de viver sem ela nem um dia sequer. Irina tentou acalmá-lo, lembrando que ele havia prometido ir vê-la nos dias de folga, que no caso eram apenas 2 dias na semana. Ela disse que aproveitaria cada momento. Ele, no entanto, questionou, lembrando que, conhecendo bem seu marido, aquilo não seria suficiente para ele. Quando Irina se virou para ir embora, ouviu seu nome sendo chamado e foi agraciada com mais um beijo caloroso do marido apaixonado. Ele disse que estariam juntos no final de semana e, ali na frente do Visconde Viana, confessou que não foi fácil despedirem-se ou dizer adeus. Naquele lugar, o Visconde Viana era conhecido como Oliver, para afastar qualquer pessoa que estivesse procurando pelo Marquês à procura de Felipe Viana. Ele não comentou que certamente não era fácil criar uma criança sozinho, especialmente enquanto trabalhava. Viana comentou que Irina havia escolhido ficar ao lado do Duque e dar à luz gêmeos, e que por causa disso, a oposição da família Brandini só havia ficado ainda mais forte. Perguntou se ela por algum momento havia se arrependido da decisão que tomou. Irina, enquanto tomava chá, escutava a criança chorando, observando como o pai cuidava bem da pequena Esperança, uma bebê loira de olhos dourados, iguais aos de Irina. Ela notava que aqueles olhos e cabelos eram semelhantes aos da duquesa Blandini. Mesmo assim, preferiu não comentar. Viana percebeu que, apesar de observadora, Irina não fazia perguntas, usando sua sabedoria para manter silêncio. Ela retrucou, perguntando se, caso fizesse uma pergunta, ele realmente responderia com sinceridade. Viana sorriu timidamente e avisou que contaria tudo um dia, assim que estivesse preparado. Depois de confiar a ela um favor, dedicou sua atenção para um pedido especial. Ele lhe entregou uma carta que havia escrito e pediu que Irina a entregasse, pois não confiava em mais ninguém. Ali estava guardado um segredo profundo e somente alguém digno de sua total confiança poderia levá-la. Ele pediu que, ao retornar à capital, Irina garantisse que a carta chegasse em segurança ao destinatário. Ao olhar para a carta, Irina regalou os olhos, surpresa e incrédula ao ver quem era o destinatário. Alguns meses depois, o batizado de Morgrate, o filho de Leblon, havia sido realizado. Naquela ocasião, a criança estava calma e dormia tranquilamente no colo da mãe. Todos parabenizavam o casal pela saúde do pequeno Lord Morgrate, que, mesmo tão pequeno, já demonstrava ser calmo e comportado. Lembrava que achou interessante ver ali presente o casal da casa de Charles. Os dois prestavam cumprimentos e parabenizavam o Duque Blandini pelo batismo do filho. Irina havia preparado um presente singelo, apenas para demonstrar o carinho da casa Charles pelo pequeno Morgrate. Naquela ocasião, a duquesa Rosemary se sentia nas nuvens, pois a grande duquesa de Charles estava se curvando diante dela. Agora, sabia que era a mulher mais nobre do império. Mas também se admirou ao ver que o presente era um livro de figuras feito especialmente pelo irmão de Irina, um mestre artesão que havia passado 3 meses o produzindo à mão. Não era apenas um livro qualquer, mas sim uma verdadeira obra de arte. No entanto, não era só o livro que Rosemary deveria ver. Dentro dele havia uma carta que Irina havia recebido tempos atrás e que precisava ser entregue à sua destinatária. Aquelas eram palavras sinceras de Felipe Viana. Ele desejava felicidades a ela e ao filho, mas fazia uma pergunta. Queria que ela fosse sincera ao responder se, agora, havia alcançado a tal felicidade. Rosemary entrou em desespero quando, no final, viu o nome dele. Deixou o livro cair no chão, pasma. Enquanto um dos guardas pegava o livro, o Duque Lebron perguntou a Rosemary o que estava fazendo e disse que ela deveria se comportar. Apesar do susto, mais uma vez ouviu o Duque Lebron dizer que estava agindo como uma mulher de aparência insana.
Ela simplesmente pegou o livro de volta, abraçando-o, e disse ao guarda que não deveria tocar nele, pois era um presente precioso dado pela duquesa de Charles. Depois, retirou discretamente o papel de dentro do livro e lançou um olhar mortal para a duquesa Irina. Amassando-o com toda a força e ódio que tinha, escondia o papel atrás das costas enquanto pensava no quanto aquela mulher imunda sabia sobre sua vida. Rosemary estava furiosa, nada estava saindo como ela queria, e tudo era por causa daquela maldita mulher. Enquanto assistiam ao escândalo da senhora, as empregadas não sabiam o que fazer. A dama de companhia, que mais se familiarizava com Rosemary, perguntou o que tinha acontecido. No entanto, Melinda escutou sua senhorita ordenar que ela calasse a boca e sumisse. Logo depois, teve de escutar a babá dizer que o Lord Morgreet estava dormindo o dia inteiro e que talvez fosse necessário chamar um médico. Mas a loira achava que não havia necessidade de desperdiçar a visita de um médico apenas para cuidar daquela coisa. Disse que o bebê estava dormindo porque ela mesma havia dado um pouco de tônico para a gripe, só para que ele ficasse quieto durante a celebração e não a deixasse morrer de vergonha. As palavras soaram muito mal aos ouvidos da babá, que era a mãe verdadeira da criança. Indignada, ela não mediu palavras ao questionar a duquesa, perguntando como poderia ser tão irresponsável a ponto de dar remédio a uma criança saudável, o que poderia prejudicar seriamente sua saúde. Assim que Melinda escutou a babá Rouge dizendo coisas inadequadas, tentou abafar suas palavras, colocando a mão sobre sua boca, temendo pela permanência dela na mansão. Mas nada poderia calar uma mãe. E Rouge continuou, dizendo que entendia a dificuldade de Rosemary em fingir uma ligação com a criança, mas que poderia, ao menos, não piorar a situação intoxicando-o. Rosemary não se conteve, deu um tapa no rosto da babá petulante e ordenou que aquela maldita se calasse. Rouge caiu ao chão, desequilibrada pelo tapa, enquanto Rosemary gritava que uma mulher imunda como ela não tinha direito de falar com a duquesa naquele tom. Afirmou que poderia expulsá-la da casa a qualquer momento e que, por isso, deveria medir suas palavras, já que não passava de uma plebeia. Assim que LeBron ouviu toda a confusão, entrou furioso e perguntou o que estava acontecendo. Quis saber o que Rosemary pensava que estava fazendo, quem ela achava que era para gritar e assustar o filho dele. Aos gritos, exigiu que ela explicasse, ainda mais ao ver a empregada ajoelhada no chão com o rosto vermelho. Rápido, foi ao auxílio de Rouge, perguntando se ela estava bem. Depois, olhou para a esposa e disse que ela deveria aprender mais com Rouge, que sabia de fato cuidar do filho dele, ao contrário da duquesa, que era apenas uma casca vazia. Disse que não era à toa que nem mesmo o filho gostava dela, preferindo a babá aos braços da própria mãe. Enquanto ele falava, Rosemary lembrava das palavras de Viana, perguntando se ela realmente estava feliz. Um mês depois, no dia do batizado dos gêmeos da casa Charles, tudo estava pronto, mas o salão e as vestimentas do imperador estavam incomuns, assim como as da imperatriz. Todos notavam como eles estavam arrumados com elegância, como se estivessem em um baile de gala. Logo foram anunciados o duque e a duquesa de Charles, cada um deles carregava um dos gêmeos. Não foi difícil para o bispo realizar a cerimônia, já que as crianças eram calmas e dóceis. Depois que tudo terminou, o imperador anunciou que gostaria de falar algumas palavras como segunda parte da cerimônia. Neste momento, o conde Lancedil não se aguentou e continuou a destilar seu veneno, fazendo fofoca com o conde Blandini, que não entendia que segunda parte era essa, pois já tinham terminado de dar as bênçãos aos gêmeos. O imperador pediu que o duque e a duquesa de Charles se ajoelhassem na presença dele. Dizia que, como o nobre descendente do valoroso Erin Charles Pervin, seu filho havia muito tempo mantido uma ligação próxima e fiel à família imperial. E era por esse motivo que, dando ao duque e à duquesa de Charles um tratamento diferente, já que ela também foi peça valiosa para o império e mostrou uma lealdade inabalável. Naquele momento, a duquesa Irina foi coroada como grã-duquesa e Pervin foi coroado pelo imperador como grão-duque. Ele, que tinha lidado com tropas, era um pilar de força nas terras, produzindo sarças generosas ano após ano.
Isso tudo era reconhecimento à honra e ao serviço de Pervin. Portanto, a partir daquele momento, elevava o status de ducado para arqueducado. Leblon ficou ainda mais desapontado quando ouviu o imperador dizer que a Ordem de Elton receberia a partir daquele momento o reconhecimento oficial como uma cavalaria legítima. Sendo assim, Pervin fez seu juramento, dele é a idade, a coroa ao imperador e à imperatriz. Depois da celebração atrás da catedral, o Duque Blandine e o Conde Lancedil estavam conversando e esperavam a chegada de Pervin. Assim que Loiro chegou, perguntou o que eles queriam com ele. Leblon estava furioso. Sabia que o Duque Loiro estava usando de sua influência para abusar do Pedindo, pedindo poder para o imperador. Dizia que não sabia qual esquema estava armando, mas notava que ele era inteligente por ter usado sua conexão com César. Tinha chegado ao ponto de legitimar a Ordem de Elton. Não iria ficar parado vendo aqueles bárbaros soltos correndo pelo Império. Qualquer um que tivesse testemunhado o que eles fizeram durante a guerra em Verma daria razão para César em ordenar que eles fossem mantidos como suas forças privadas. Dizia que era óbvio que ele estava tentando se colocar acima do imperador, e não adiantava dizer que a ordem era fiel, pois, se eles se virassem contra o palácio, nada e ninguém conseguiria parar. Pervin ficava ainda surpreendido, pois traição era a única coisa que passava pela mente de Leblon. Dizia que era um susto leal da majestade. O imperador e os cavaleiros dele também serviriam a coroa, o melhor que pudessem. Com um sorriso cínico nos lábios, Leblon dizia que jamais iria reconhecê-lo como arquiduque. Isso fez com que o Duque Pervin ficasse irritado, já que deixou claro que a opinião dele não era válida. Depois, quando passou próximo ao Duque Leblon, perguntou a ele por que tinha ficado calado. Dizia que tratou ele com respeito até aquele dia, apenas por ser irmão da majestade. Mas agora que ele possuía o título de arquiduque, ele não iria continuar sendo tão pacífico. Não importava se fosse reconhecido ou não, a majestade lhe garantiu o poder, e ninguém poderia tirar esta posição de Pervin. Compunha o cerrado, dizia que até aquele momento tolerou as ações de Leblon apenas por ser irmão do imperador, mas isso acabava naquele momento. Isso fez com que Leblon ficasse com um olhar de ódio e jurava que destruiria Pervin, passasse o tempo que passasse, e não importava o que precisasse fazer. No Palácio Imperial foi avisado que a Duquesa de Charles havia chegado. Como sempre, Irina estava bela e saudava a imperatriz, que ficava animada todas as vezes que via a duquesa. Apesar de terem se visto recentemente no batismo, ainda assim era muito bom revê-la. A imperatriz dizia que naquele dia o palácio estava estranhamente silencioso e perguntava se as princesas estavam dormindo. Ela contou que tinham ido dar um passeio próximo ao lago. Depois, perguntou sobre a preferência de bebida da duquesa Irina, se queria chá preto ou café. Irina preferiu chá preto, ao contrário da imperatriz, que era apaixonada pelos grãos de café. Sendo assim, a imperatriz providenciou o chá para sua visita. No entanto, quando estava colocando a bebida, suas mãos começaram a tremer e ela mal conseguia segurar o bule. A protagonista notou o que estava acontecendo e perguntou se havia algo de errado. Como eram amigas, a imperatriz não quis esconder fatos tão preocupantes de Irina. Contou que tinha feito de tudo para disfarçar, mas agora estava tão evidente que não fazia sentido esconder. Revelou que não tinha muito tempo de vida, o que assustou Irina, que não esperava por uma resposta tão direta. Mesmo assim, a imperatriz continuou tomando seu café, mas a cada gole vinha uma tosse. Sua situação estava cada dia mais debilitada. Ela contou que sofria de uma doença rara desde a infância e que as coisas pioraram depois que se esforçou muito para dar à luz. Seu rosto já estava pálido. Enquanto falava, notava seu reflexo no café. Seus olhos refletidos demonstravam tristeza ao dizer que os tratamentos já não faziam mais efeito. Ela não culpava os médicos, pois sabiam que estavam fazendo tudo o que podiam. Mas, devido à doença, seu rosto estava cada vez mais abatido. Mal vivia à base de remédios fortes que tiravam todo o seu apetite. Costumava esconder-se atrás de um leque em público, como durante o batismo, porque raramente aparecia.
Provavelmente, como mulher muito bela, sentia-se fragilizada e com a autoestima abalada. Mesmo com a saúde tão fraca, ainda se preocupava com os assuntos da coroa. Pediu a Irina que organizasse o Festival da Colheita, que aconteceria em breve em apoio ao jovem monarca do reino de Kruger. Apesar de serem aliados do Império, havia pouco contato entre eles desde o falecimento do antigo rei há 5 anos. Esse seria o primeiro encontro desde então. Irina jamais abandonaria sua amizade com a imperatriz. A relação entre elas vinha de tempos difíceis e não iria acabar de uma hora para outra. A imperatriz dizia que não sabia quanto tempo lhe restava e, por isso, precisava pedir aquele favor o quanto antes. Irina se comoveu ao ver que a amiga se preocupava não só com sua vida, mas também com quem cuidaria de suas princesas. Enquanto isso, nos corredores da mansão Blandine, a corja continuava a tramar. O duque Leblon contava ao conde Lancedil que o rei Átila era mais novo que ele. Pelo que o conde sabia, o monarca tinha a mesma idade do duque de Charles. Também dizia que o duque não precisava se preocupar, pois ambos compartilhavam o mesmo objetivo. Aquele monarca já estava de olho no duque de Charles e admirava profundamente a Lady Irina. Corria o boato de que estava até mesmo preparado para lutar na guerra de Verma em troca da mão dela em casamento. Mas os planos fracassaram após a morte do pai dele. Enquanto conversavam, ouviram barulhos vindos dos aposentos da duquesa Rosemary. O duque Leblon perguntou ao conde o que era toda aquela barulheira. O que eles não sabiam era que lá dentro havia uma grande confusão. A duquesa, irritada, deu um tapa no rosto da babá Rouge e gritava que aquela imunda não deveria se iludir só porque o duque era gentil com ela. Dizia que Rouge deveria saber muito bem o seu lugar. Não passava de uma empregada. Olhando-a de cima a baixo, Rosemary afirmava que era a mãe de Margaret e exigia que a babá parasse de agir como se fosse ela a verdadeira mãe da criança. Após a confusão, o duque Leblon e o conde Lancedil chegaram rapidamente aos aposentos. O duque exigiu que a briga acabasse imediatamente. Quando Rosemary tentou se explicar, ele mandou que se calasse, dizendo que a babá estava apenas cumprindo seu dever. Ordenou que devolvesse Margaret para os braços de Rouge. Mais uma vez, a babá estava com a criança nos braços e Margaret demonstrava o mesmo afeto que recebia dela com tanta gentileza, embora tivesse de fingir ser apenas sua cuidadora. Enquanto isso, o duque Leblon observava Rouge e achava que seus cabelos castanhos combinavam com seus grandes olhos azuis. Já Rosemary, tomada pelo ciúme, dizia que aquela mulher era a culpada de toda sua infelicidade. Exigia que o marido a mandasse embora, mas o duque se negou, dizendo que Margaret gostava demais dela. Vendo a reação do marido, Rosemary percebeu que ele estava interessado na empregada e nem se preocupava em disfarçar, não a respeitando nem mesmo diante dela. Grosso, o duque apontou para a porta e ordenou que Rosemary saísse imediatamente, pois não queria mais vê-la. Ela tentou convencê-lo, lembrando que era sua esposa e a mãe de seu herdeiro, mas suas palavras não surtiram efeito. O conde Lancedil aproveitou para ajudar a irmã a sair do quarto. Dizia que Rosemary deveria se conformar em ser apenas a mãe do herdeiro e duquesa da família Blandine, já que não servia mais para o cargo de esposa. Ela não gostou nem um pouco de saber que o irmão estava do lado dele e apoiava o relacionamento do duque Leblon com uma empregada. Dizia que aquela mulher não deveria ser mais do que apenas uma babá. Antes de sair, dizia para a irmã que deveria esfriar a cabeça e aceitar as coisas. Ela tinha sido apenas um brinquedo ocasional em um dia em que o duque estava entediado. Na verdade, ele pensava que aquela mulher era estranha. Deveria estar mimando o filho e assegurando a atenção do duque Leblon. Ao invés disso, ficava brigando com a babá e se distanciando do próprio filho. Em contrapartida, Rosemary pensava que tinha feito tudo o que o irmão havia mandado e já estava exausta de ser tratada como apenas algo que alguém poderia usar por alguns instantes. Ela havia deixado de lado todas as coisas que a faziam feliz, abandonou seu grande amor por status e agora estava prestes a perdê-lo. Ainda assim, precisava suportar o filho do duque e a pressão de todos, que exigiam que fosse uma boa mãe. Enquanto isso, nos aposentos de Margaret, a babá ficava quieta diante das constantes investidas do duque Leblon. Ele acariciava seu rosto, tocava seus cabelos e dizia que ela tinha uma pele linda.
Afirmava que de agora em diante prestaria mais atenção em cada movimento dela e que, se fosse boazinha, poderia ficar na mansão o tempo que quisesse. A mulher pensava que o simples olhar e toque daquele homem a faziam arrepiar-se. No entanto, não podia recusá-lo, pois, se fosse demitida, não poderia mais ser a babá do próprio filho. E por ele, estava disposta a fazer qualquer coisa. Contudo, foi salva quando alguém anunciou que o conde de Cerber estava pedindo uma audiência privada a respeito do cronograma do Festival da Colheita. Abraçando seu filho, Ruge pensava que a única coisa de que precisava era tê-lo por perto. Se fosse necessário ceder alguns caprichos do duque para se manter ao lado da criança, ela o faria. Alguns dias depois, no primeiro dia do Festival da Colheita, a imperatriz e a duquesa Irina caminhavam enquanto colocavam a conversa em dia. Aquele era o início da cerimônia de abertura. A protagonista dizia à imperatriz que, se sentisse mal em algum momento, não hesitasse em falar com ela. Porém, a conversa das duas foi brevemente interrompida com a chegada da duquesa Blandine. Rosemary chegou toda satisfeita e se apressou em saudar Sua Majestade, dizendo que a imperatriz naquele dia estava especialmente bonita. É claro que a imperatriz novamente tampava o rosto com o leque, já que estava com maquiagem excessiva para tentar disfarçar a palidez da doença. A imperatriz chamou a atenção da duquesa Rosemary, dizendo que ela deveria ter se atentado ao código de vestimenta, pois estava mais preparada para um baile do que para um simples festival. Depois pediu que ficasse quieta e não dissesse bobagens. Naquele momento, a chegada do rei Átila do reino de Kruger foi anunciada. As três olharam na direção do jovem que entrava no salão. Átila tinha uma presença imponente, com cabelos escuros e olhos dourados. Mostrando sua delicadeza, aproximou-se da imperatriz e a cumprimentou. Já fazia muito tempo que não se viam. A imperatriz confirmou que haviam se passado mais de 5 anos. Rosemary pensou que poderia ter uma chance de se apresentar e, quando estava dizendo que era a esposa do Duque Leblon, foi completamente ignorada. O monarca simplesmente passou por ela sem sequer olhar em seus olhos. Assim que passou pela duquesa Rosemary, chegou próximo a Irina para cumprimentá-la. Olhando em seus grandes olhos azuis, disse que era muito bom vê-la novamente. Fosse em Verma ou em St. Esteves, ela sempre brilhava como uma joia rara. Cumprimentou-a com um beijo em sua mão e dizia que era um enorme prazer poder revê-la, deixando claro que apenas a presença dela e da imperatriz era bem-vinda.